paz do Senhor para todos os queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula. Nesta feita, mais um EBD em pauta. E nesta oportunidade estaremos meditando na lição de número 12, encerrando já o trimestre deste ano de 2024, que vai falar a lição A Promessa de Vida Abundante. Dentro desse trimestre que nós vimos tantas promessas gloriosas da parte do nosso Deus, nós vamos hoje entender esta promessa de vida abundante que nós temos. Está conosco hoje aqui o evangelista irmão Trajanino, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, lá no setor 6. Paz do Senhor, irmão Trajanino. A paz do Senhor, pastor Paulo. Para mim é um prazer, uma honra participar juntamente com os irmãos nessa tarefa que o Senhor assim tem para nós. Nos trago de grande experiência e serve para a nossa vida espiritual. A lição tem como título a promessa de vida abundante. O texto áureo está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdade prática desta lição: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 7 ao 18. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Irmão Janino, fazendo uma oração para nós iniciarmos. Nosso Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai Santo. Tributamos a Ti a nossa gratidão, Senhor, por mais um momento, Senhor, falando da Tua palavra, anunciando o Teu Evangelho. Deus querido, dá-nos entendimento, ó Pai Santo. Também, ó Pai querido, aos Teus filhos que vão aprender cada vez mais, Senhor. Pai querido, assim nós oramos, assim nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém, Jesus querido. Então, a temática desta lição de hoje, que nós temos que entender e, da melhor maneira possível,
ensinar aqueles que vão nos ouvir é esta promessa desta vida, né? E este movimento, vida é um corpo em movimento, é aquilo que tem fôlego, é aquilo, então, a promessa é para que nós nos movamos, hajamos e entendamos esta abundante vida que em nós é gerada. Haja vista que o homem, como a palavra de Deus diz, está morto nos seus pecados. Então, nesse contexto, a lição vai nos trazer esse entendimento que a vida gerada por Jesus Cristo em nós é uma vida que nos liberta dessas amarras, daquilo que nos prende, daquilo que nos faz ter medo, né? E então, a partir de então, nós não sentimos mais medo de estar na presença de Deus, mas nós sentimos temor. A vida abundante de Jesus Cristo em nós, ela gera em nós temor de Deus e não medo. Medo é aquela pessoa que está morta. Ela tem medo, assim como Adão teve medo porque já havia morrido pelo seu pecado de desobediência. Então, quando ele ouviu a voz de Deus, ele, em vez de se encontrar com Deus, ele fugiu. E ele mesmo disse: ouvi a tua voz e temi. Então, é neste sentido que a palavra de Deus, nesta lição de vida abundante, que nós vamos ter este entendimento e, como o próprio comentarista aqui na introdução desta lição diz, quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Quer dizer, as coisas velhas se passaram, o velho homem ficou para trás, e agora nós, como servos, filhos de Deus, cordeiros com Cristo, nós então agora, tudo que nós ansiamos e desejamos tem outros fundamentos, né? Antes, como criatura, sem a salvação, os meus pensamentos são só nas coisas aqui da terra, só nas glórias aqui da terra. Quando eu tenho vida abundante e salvação em Cristo Jesus, agora eu almejo o céu, eu almejo estar com Cristo eternamente. Não é isso, irmão Trajano? Exatamente, porque o Adão, quando ele percebeu-se que a vida abundante ele havia perdido, ele temeu. E aí foi então que o próprio Jesus, quando veio, desenfeitou a glória do Pai e veio trazer para nós uma vida abundante, né? Eu estava meditando aqui no primeiro ponto, onde diz aqui que fonte de vida abundante, este pastor se relaciona com suas ovelhas. Aqui observando, suas é um pronome possessivo, onde você tem posse, é alguém que tem dono. E tendo dono, é o próprio Jesus, é ele quem vai dirigir as ovelhas. Veja bem que Davi, ele dirigiu as suas ovelhas, e outros também passaram por esse mesmo processo. Se ele vai dirigir, porque as ovelhas, vivendo lá no pasto, como Jesus cuida de nós, o pastor cuida das ovelhas, as ovelhas são dirigidas por alguém. Da mesma forma, a igreja é dirigida por alguém, por um pastor que cuida das ovelhas. E Jesus, nós observando aqui, pastor Paulo, nem só a vida espiritual, quanto também a vida material, a vida física. Aonde tem vida, nós podemos observar que o próprio Jesus, ele é a vida, está lá em João, né? Que ele diz: eu sou a vida, o caminho e a salvação. Foi por isso que Jesus morreu, para nos dar vida e vida com abundância. Tanto a vida física, enquanto nós vivemos, quanto a vida espiritual, tanto nesta vida física, quanto depois que nós partimos para outra, né?
Isso, é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que através dessa vida em Cristo, né, todo o nosso corpo, alma e espírito estão preparados para se encontrar com Ele no momento do arrebatamento. Somente através, né, desta vida abundante que Jesus proporciona para nós é que nós temos essa certeza, essa condição de afirmar que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito hoje estão prontos. Se houvesse o arrebatamento nesse momento, eu posso afirmar que eu estaria com Cristo, né? Porque se não fosse assim, se eu não tivesse recebido de bom grado este dom da vida que Deus concedeu através de Jesus Cristo, como o primeiro tópico aqui que o irmão Trajanino citou aqui, que o primeiro subtópico diz que a fonte de verdadeira vida, né, é Jesus Cristo, que ele diz que é a porta, e ele diz que essa porta simboliza o caminho da salvação espiritual. Então, nesse contexto, a Bíblia nos ensina, né, os ensinamentos bíblicos nos mostram que os males do nosso corpo são sarados a partir do momento que nós encontramos com Cristo nesta vida espiritual, nesse desfecho. A nossa alma é liberta das amarras do pecado e o nosso corpo, ele, a partir de então, ele tem ali, como Jesus falava, né? As pessoas iam através de uma cura e Jesus falava, a tua fé te salvou. Aliado à cura espiritual, Jesus também ministrava a cura nesse corpo que nós temos e que enquanto, como o Trajanino colocou aqui, né, enquanto estivermos aqui, nos proporcionam a vida também abundante, diante de tudo que nós passamos. Por isso que ele diz que esta porta, então, a fonte verdadeira de vida, nós só conseguimos através de Jesus. Ele é a porta, não existe outra porta, né, nenhum outro caminho que nós consigamos alcançar esta vida abundante em Cristo. Este relacionamento pessoal e eterno com Deus só torna-se possível através de Jesus Cristo. Outrora, nós não tínhamos essa condição. Existia no Antigo Testamento um véu de separação e, como eu disse, nós quando estamos longe da salvação, nós temos medo de Deus. E quando nós temos a salvação, nós passamos a ter temor do nosso Criador. O Senhor Jesus aparece neste texto como a fonte verdadeira de vida, não é isso, irmão Trajanino? Exatamente. Essa fonte, eu tive analisando hoje, fazendo alguns estudos, pastor Paulo, e eu pude observar que existem 3 fatores principais, no modo que eu fiz o meu análise, nesse sentido. Crer, fazer a sua vontade e permanecer nele. Por que crer? Observa que em várias passagens bíblicas, quando Jesus foi curar ou algo assim nesse sentido, conforme o senhor já mencionou, que ele esperava da pessoa o que a pessoa queria. E aí ele dizia, se tu creres, ou a tua fé, que vem de crer, fez tal algo, te salvou, te sarou, né? Então, crer, tanto é que Jesus ele diz, todo aquele que nele crê não pereça. E outras passagens, porque Deus amou o mundo, né? Porque que creu nele, quem crê nele não é condenado. Então, são várias passagens que correlacionam ao ato de crer. E depois vem fazer a sua vontade. São várias localidades na Bíblia que a gente vê também, Romanos 12:2, né? Que vai falar que a vontade dele, eu até marquei aqui, que diz assim, e não vos conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento.
E aí veja bem, experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né, que está correlacionado à vida abundante. Como é que nós queremos ter vida em abundância se nós não cremos, se não servimos à vontade dele e também a permanência no Senhor? Porque para servir ao Senhor e ter vida com abundância, nós precisamos também permanecer na vontade dele. Como a gente observa que os discípulos permaneceram, e Jesus também disse, quando estiver em Jerusalém, permanecer até que do alto sejais revestido. E como é que a igreja que não permanece firme vai ter vida abundante? É preciso permanecer em Jesus para que com Ele nós alcançaremos a misericórdia, a vida e a salvação eterna. É por isso que Jesus afirmou, né, para Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro estava morto, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, a vida que Jesus está dizendo aqui não é somente esta vida terrena, este fôlego de vida momentâneo que nós temos durante 30, 40, 50, 80 anos. Não é somente esta vida terrena. Mas Jesus agora ele está falando desta vida que passa a ser eterna depois que nós morremos, ou na presença de Deus, ou na ausência de Deus. Então, por isso que nós temos que ter um bom entendimento que a fonte de vida eterna é Cristo, e somente por Ele nós vamos alcançar esta vida plena aqui na terra, enquanto estivermos vivos, né? E depois com a eternidade em adoração para sempre. Por isso que a palavra nos diz aqui em João 10, nos versículos que estão em apreço, que Ele é a fonte da vida e a fonte de vida abundante. Outros que vieram, como ele diz, outros que vieram antes de mim, identificamos como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Eram pessoas que preocupavam somente com si mesmo, né? Exato. E não tinham nada para proporcionar para aqueles que se relacionavam com ele. Jesus é diferente. Todos que tiveram um relacionamento com ele, enquanto ele esteve com vida, e nós hoje, pela fé, todos aqueles que se relacionam com Cristo hoje, eles têm benefícios, eles têm algo que Cristo nos proporciona que outras pessoas, por mais que se digam, não conseguem proporcionar à nossa vida. Não é isso, irmã Tajanina? É verdade. São mercenários, né? Isso. O que a Bíblia diz, são mercenários. Ou seja, e ele foge, quando ele se vê o perigo, ele foge, ele corre. Davi foi diferente, né? Davi foi diferente nesse sentido. Quando veio lá o leão, veio o urso, ele partiu para cima, cuidou das ovelhas, e Jesus também cuida de nós. Ele tem compromisso ainda mais com os que são seus, né? Que mesmo que não esteja vivendo de acordo e nem permanecendo, conforme já foi citado aqui, mas o sol nasce para todos. Todos estão aí vivendo, comem, bebem, se correlacionam em sociedade. E Deus, Jesus está buscando, querendo ser pastor também dessas pessoas. Basta a pessoa dar meia volta e voltar para Jesus. Ele é o mesmo. O mesmo Jesus que operou no passado continua o mesmo operando. A mesma vida abundante que Jesus concedeu, que nem o irmão citou aqui sobre Lázaro, que estava morto e ressuscitou. E ele ainda disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Da mesma forma os de hoje.
nos dias atuais. Se você, meu amigo, né, que está ouvindo, meus irmãos, observe bem que o Senhor é o mesmo e a vida que Ele tem para nos conceder e para nos garantir, tanto no sentido físico quanto espiritual, é a mesma. A vontade dEle, o crer nosso, de acordo com a vontade dEle e a permanência nossa em Cristo, faz com que nós tenhamos essa vida. E aí nós vamos observar que Jesus não nos despreza, principalmente aqueles que são seus. Quando a gente vai fazer, o pastor Paulo, nos carros, como é que fala? Um seguro, né, de veículo, lá tinha suas cláusulas. E o veículo está segurado de acordo com as cláusulas que tem lá. Da mesma forma, Jesus é o nosso seguro de vida. Quando nós entregamos a nossa vida, a nossa alma, o nosso cuidado aos cuidados do Senhor, nós estamos protegidos. E aí o Senhor, como o nosso supremo pastor, Ele cuida da nossa alma. Mesmo que nós morramos para essa vida física, mas a nossa vida espiritual está guardada com o Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus ele é diferente justamente nesse contexto que o irmão Trajanino está nos trazendo, porque Ele deu a vida, né, nos amou, salvou, nos perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu dignidade para podermos vivermos hoje em comunhão com Ele, né, como Espírito Santo e na presença de Deus. Então, essa é a diferença de Jesus dos demais, como Ele mesmo disse, porque os outros só quiseram, né, benefícios. Quando o ser humano não tem mais o que proporcionar, são abandonados, largados, como diz, são mercenários que fogem. Quando vem o perigo, quando vem a necessidade, fogem e deixam abandonado. Dentro do subtópico 3 aqui desse primeiro ponto, Jesus também é mencionado como a fonte deste amor. A expressão máxima do amor de Deus é Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós jamais teríamos condição de entender com clareza o que é o amor de Deus. É por isso que João, quando escreveu no seu Evangelho, no capítulo 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou palavra dentro do vocabulário para expressar a grandeza, o tamanho deste amor. Haja vista que, como Paulo escreve aos Filipenses, Jesus se desenfeitou de toda a sua glória, aniquilou-se de si mesmo, para poder demonstrar este amor, esta fonte de vida, né? Então, é por isso que aqui no subtópico 3, Jesus ele é a fonte do amor dentro desse contexto de vida abundante. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e de cuidar. O Senhor Jesus é a fonte do amor, é a expressão do amor, um amor verdadeiro, um amor que vem de Deus. Não é isso, irmão Trajanino? Exatamente. Eu estava observando aqui, a relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento do nosso Senhor com a Santíssima Trindade. É unido, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o importante disso é que o mesmo Espírito, né, Paulo disse, né, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, Ele é o dono da nossa vida. Isso. Então, esse relacionamento com Cristo, ele tem esses sentidos, né? Relacionamento, o amor. Quando nós sentimos, e nós vamos falar mais à frente, essa vida abundante em nós, ela operando de forma clara através da salvação, nós temos paz, alegria, temos tranquilidade,
temos certeza da vida eterna, temos certeza que Cristo está conosco, que o Espírito Santo está nos conduzindo, está nos consolando, está nos ajudando, fortalecendo, nos direcionando para os caminhos corretos. Então, é através desse contexto que nós vamos tendo entendimento, e aqui já no tópico 2 da lição, nós vamos entendendo, depois de termos base da fonte, né, que é Jesus Cristo, então nós vamos entender com mais clareza o que é a vida abundante. E dentre o primeiro subtópico descreve esse conceito. E a palavra que nos mostra isso aqui é mediante ao relacionamento, né? Através de um relacionamento. Não existe como alguém dizer que tem vida abundante se ele não expressa um relacionamento com Cristo nas suas ações, se ele não demonstra com as pessoas. E lá na carta de João, o apóstolo do amor, ele diz: como alguém diz que ama o seu irmão a quem viu, né, e o aborrece, né, não tem como dizer que ama a Deus. Se eu estou vendo o irmão Trajanino e não tenho um bom relacionamento com ele, que eu estou vendo e nós estamos aqui, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Né? Então, essa é o relacionamento aqui. O ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, que é aquilo que nós tratamos um pouquinho lá na introdução, que fala de relacionamento. Então, para mim sanar, as pessoas viviam isoladas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava isolada. Mas quando ela teve um relacionamento, né, e tocou na orla das vestimentas de Jesus, ela teve a cura da sua enfermidade. Aquela mulher que estava à beira do poço, ela estava lá sozinha. E Jesus foi lá e quando ela teve aquele relacionamento, aquela conversa, interagiu com Jesus ali, e ela teve a sua vida transformada, ela recebeu esta vida abundante. O Senhor preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito, não é isso, irmão Trajanino? Exatamente. Tanto é que Jesus até disse, né, beber da água da vida, né, que ele ofereceria para ela, né. Eu também estava observando aqui, pastor, no segundo item do primeiro ponto, que a vida abundante também influencia a família, né? A gente pode observar que quando Paulo, lá na prisão com Silas, o carcereiro, quando viu que eles saíram, já cuidou-se de, né, tirar a sua própria vida. Então, a vida abundante também influencia na família, que o apóstolo Paulo diz, não faça tal coisa. Mas o que é necessário para que eu seja salvo? Aí, né, seja salvo você, nem só ele, também a sua família. E a família está envolvida também nesse sentido. Seria bom que na escola dominical, não vou levar as crianças não, porque se a criança também é da família, né, o pastor Paulo? Vai todo mundo. Seria bom, não deixe ninguém em casa, você que está lá estudando, participando, vai você, vai a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, tudo participem da escola dominical, que é a melhor escola que temos até hoje na atualidade, né? Desde os tempos que foram criadas, as escolas dominicais vêm vindo até hoje e não teve nenhuma que superasse até hoje. E a família está inserida nesse contexto, não é mesmo, pastor Paulo? Isso. Então, é uma promessa que Jesus, né, como diz aqui, que como ele preenche todas as áreas da nossa vida de forma individual, e ao passo que quando isso torna-se verdade, isso acontece, nós temos tamanha alegria e tamanha satisfação de que
os nossos familiares sejam alcançados com a mesma bênção, com a mesma palavra, com a mesma vida abundante. É por isso que a promessa de Jesus, e aqui é citado o texto em que o apóstolo Paulo tem essa experiência com aquele carcereiro, que ele se preocupou. E veja que não foi ele que perguntou quanto à família dele, ele perguntou somente dele. Mas aí a pergunta dele foi assim: o que eu faço? Aí o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele falou: a promessa desta salvação, desta vida abundante, não diz respeito somente a você, mas os teus familiares serão alcançados com isso também. Então, é nesse sentido aqui que, nesse subtópico 2, diz que a vida abundante prometida por Jesus abrange as nossas famílias, ela alcança as nossas famílias. Ela toma todas as esferas da nossa vida familiar. Então, isso se torna uma bênção quando, assim como Josué, a casa, pode dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. É nesse sentido aí que a abrangência dessa vida espiritual abundante aqui, ela alcança todos os nossos familiares. No subtópico 3, diz que as diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Entre uma delas, nós já citamos aqui, o alcance da família. Quais seriam outras bênçãos, irmão Trajanino? Nós observamos que as bênçãos provenientes disso quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, uma vida integral. Temos também uma vida abundante para desfrutar de tudo que o Senhor proporciona para nós. São frutos dessa vida. E podemos destacar a paz, a tranquilidade nas decisões, nos tratados, relacionado pela Escritura, de quem tem uma vida abundante, A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, tudo são bênçãos de uma nova vida abundante em Cristo Jesus. E sem observar que aquele que está em Cristo, como já foi citado, que é uma nova criatura, deixou as coisas velhas no passado e tornou-se uma ovelha que caminha com Jesus, que anda com Jesus, que vive com Jesus, que faz a vontade de Jesus, crendo. E eu estava observando que quando a ovelha abandona o pasto que não está servindo mais para ela e passa para um pasto verdejante, a gente observa lá no Salmo 23, que ali o Senhor tornou-se o seu pastor, nada vai lhe faltar, porque Ele proporciona pastos verdejantes, Ele passa um óleo na sua cabeça, porque antigamente, quando lá em Israel, a gente observa que os pastores que estavam cuidando, então tinham os insetos que eles transmitiam doença para as ovelhas. Então o pastor passava um óleo na cabeça, transbordava de óleo a sua cabeça para evitar esse tipo de coisa. E hoje nós temos, pastor Paulo, o Espírito Santo na nossa vida, que é o que faz com que nós sejamos guiados, guardados, protegidos, nos orienta. Então nós devemos estar sempre em vida abundante com Cristo por meio do Espírito Santo. É por isso que nós, a partir de então, de termos, recebermos esta vida abundante, nós conseguimos nos relacionar com o próximo de uma forma que nós conseguimos transmitir esta vida abundante. É por isso que o comentarista aqui, ele cita esses exemplos falados aqui,
nós conseguimos praticar o amor. Num mundo como nós estamos vendo hoje, de tanto individualismo, de tanta disputa, tanta guerra, tanta, pessoas pensando em si próprias, o cristão que tem esta vida abundante em Cristo, como prática desta bênção, dessa realidade na vida dele, ele consegue praticar o amor, ele consegue enxergar as necessidades das outras pessoas, ele consegue ver, ter uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para aqueles que estão em dificuldades. Assim também como uma vida em unidade. Isso nos nossos dias é algo que é difícil para muitas pessoas o entendimento disso. Viver em unidade, viver em comunhão, viver em paz com as outras pessoas. Já disse que nós estamos num tempo de disputa extrema, de individualismo, onde cada um quer ser melhor ou quer ser mais que o outro. E a vida em Cristo, veja que Ele mesmo deu vários exemplos a respeito disso. Jesus, por mais poderoso que Ele era, Ele em um determinado momento lavou os pés dos seus discípulos. Então isso mostra essa vida em unidade. Jesus, ele estava ali tendo um bom relacionamento de amor com os seus discípulos, cultivando essa esperança gloriosa. Isto é algo importantíssimo que Paulo descreve aí em Romanos, na carta aos Romanos que está inserido na nossa lição, aonde a falta de esperança nos nossos dias hoje está causando tanta ansiedade, tanta depressão. As pessoas não têm certeza do dia de amanhã, não têm certeza se a morte chega hoje, e isso está apavorando as pessoas que estão sem esse sentimento de vida. Então, tudo isso são bênçãos que são gerados naqueles que têm um bom relacionamento com Deus. E por último, perseverança na paciência. O que falar de paciência hoje, irmão Trajano, num tempo que a ansiedade está batendo recordes e mais recordes na vida do ser humano, a pessoa falar, viver em paciência, ter essa perseverança na paciência, aguardar o momento certo, esperar o momento certo, o dia certo, é algo que somente com esta vida em Cristo, esta vida abundante, esta vida que nos traz esperança, e não somente, como já foi dito aqui, mencionado, para mim, mas também para a minha família. Então, é nesse contexto que a vida abundante em Cristo ela é gerada em nós. Ela nos completa, a nossa família e aonde nós estivermos. Até o nosso trabalho é abençoado com isso, não é isso, irmã Janine? É verdade. Esperar com paciência em quem? No Senhor, na vida. E essa vida abundante que Cristo nos proporciona a partir do relacionamento entre a família, entre a sociedade, quer que seja no trabalho, na escola, em todos os lugares, na igreja. E, como o senhor disse, a disputa pelo espaço e o tempo, nos dias atuais, está bem resumido. Os dias estão passando, é uma turbulência de tarefas, e cada vez mais tarefas. O tempo está sendo mais precioso do que, às vezes, a nossa própria palavra, o nosso próprio agir. Eles não está dando tempo. Aí tem muitas pessoas que entram em depressão, que às vezes falta fé, às vezes falta um pouco de compromisso com o comprometimento com a palavra de Deus. Mas se as pessoas der um pouquinho mais de crédito em Cristo, que está conosco por meio do seu Espírito Santo, e nós nos
nós nos relacionarmos mais com fé, dedicação, a palavra que Ele tem nos ensinado, e nós guardarmos a sua palavra, e aquilo que eu já disse antes aqui, crer nele, fazer a sua vontade e permanecer, que ele diz, permanecer no meu amor, assim como eu permaneço no Pai, então nós vamos superar todos esses obstáculos entre a paciência que hoje está pouca, o tempo que está um pouco reduzido, mas não é o tempo que vai tirar ele é nós. O pregador diz que para tudo há o seu tempo. Nós que às vezes estamos, não é, pastor? O tempo, nós não estamos sabendo controlar o nosso tempo, mas o tempo está aí. O tempo está para todo mundo. A vida está aí, a vida em abundância, a vida é um contexto. Basta nós nos dirigirmos com mais diligência e com mais fidelidade ao amor fraternal do Senhor, que é a nossa vida. Partindo no tópico 3, né, da nossa lição, que vai falar sobre o que identifica a vida abundante. Como é que eu vou identificar que alguém tem esta vida abundante? Como é que eu enxergo numa pessoa que ela tem esta vida abundante? Porque muitas vezes não é só o falar. Eu posso dizer aqui, eu tenho uma vida abundante. Mas a palavra de Deus, o escritor frisa para nós aqui, 3 atitudes que ele encontrou principal, né, como sendo principal. A primeira dela é a alegria no Senhor. Então, como é que eu enxergo uma pessoa que tem vida abundante? O primeiro item que o comentarista coloca para nós aqui é a alegria no Senhor. O segundo é gratidão em tudo. E o terceiro é a vida no Espírito e vida de oração. Então, quando eu enxergo esses 3 itens que foram frisados aqui numa pessoa, automaticamente eu entendo que esta pessoa tem um bom relacionamento com Deus, com Cristo, e que ela é alvo desta vida abundante. A alegria no Senhor, ela faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Esta virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Então, primeiro ponto para mim encontrar, né, reconhecer uma pessoa que tem, e esta alegria aqui gerada, né, ela é ligada àquela, como está citada aqui, do fruto do Espírito Santo, que é uma alegria, não aquela alegria passageira, momentânea, por um presente que se recebe, né, por uma viagem que é feita, gera aquela alegria passageira, momentânea, e depois ela se acaba. A alegria que a lição está dizendo aqui é uma alegria no Senhor, no que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, que é dar o seu Filho, né, para que nós, sendo pecadores, pudéssemos ser resgatados. Não é isso, irmão Tejanino? Exatamente. Tanto é que a partir do momento que a pessoa é concebida no ventre materno, ela é eterna. E a nossa alegria tem que ser também eterna. Como é que nós vamos aceitar a Jesus e estar contrito se Deus é vida, o Pai, o Espírito Santo é vida, Jesus é vida, e nós vamos para o céu gozar a felicidade, a vida, então ela é permanente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o morrer é ganho. Quem vive com Cristo e está nessa vida, tudo bem. Mas se partiu para outra também, a vida vai continuar, né? Então, como diz aqui, isso é vida mudante, cheio de vigor. E aí nós observamos que logo em seguida o pastor Paulo vem aqui, gratidão por tudo. Eu estava conversando com um irmão há poucos dias que o que nós temos na nossa vida hoje, o que nós façamos da nossa vida, deveria ser mais agradecer do que pedir.
e às vezes nós façamos o inverso, né? Que a nossa vida está tão relacionada ao tempo e ao serviço e às tarefas, aos afazeres deste presente século, e a nossa gratidão por tudo que nós recebemos do Senhor. Por isso que o salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor, que não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então veja bem, a nossa gratidão a Deus por tudo. E aqui embaixo eu até frisei aqui, ó, o que Deus tem feito de bom. Deus não faz nada de ruim por nós. Se porventura acontece na nossa vida algo, não está relacionado nada de ruim com Deus. Dependeu, às vezes, da nossa atitude ou de algo permissivo de Deus e não diretiva de Deus. Porque a vontade do Senhor é diretiva para conosco. Agora, se tem algo que acontece em nossa vida que nós não gostamos ou foi adverso à nossa vontade, não vamos culpar a diretiva de Deus, foi permissiva dele, ele permitiu, assim como permitiu para Jó. Mas a vida abundante que ele tem para conosco é o que nós devemos dar toda a nossa tributação de gratidão a ele. Porque esta permissão de Deus, ela faz parte do nosso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. E aqui, aliado, né, que é o segundo subtópico aqui que foi mencionado, a gratidão, aliado à alegria, quando eu tenho alegria, porque Jesus me salvou. Então agora aquele fardo pesado, como o próprio Jesus disse, aquele fardo pesado do pecado foi tirado. As minhas angústias, o meu medo de se encontrar com Deus, aquele terror que eu tenho, né, de falar da morte, achar que vou me encontrar com Cristo sem a salvação, encontrar com Deus. Então tudo isso faz com que a pessoa, quando receba a Cristo, gere alegria. E gerando esta alegria, que é o principal, que o apóstolo Pedro diz lá, que a nossa salvação não foi conquistada com ouro, com prata, nem com pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, isso gera em nós gratidão, que é o que o irmão Trajanino colocou aqui. A gratidão, porque o mais difícil Jesus fez por nós. O que nós jamais conseguiríamos fazer, Ele já fez. É por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E quando nós temos o conhecimento desse contexto, dessa vida com Cristo, desse relacionamento, que é o que a lição está trazendo para nós, tudo para nós é motivo de gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele termina dizendo, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, e nós só conseguimos quando isso se torna realidade na nossa vida. Porque o mais difícil eu já tenho, que é a salvação. Então, o que mais aqui vier para mim é lucro, é o versículo que o senhor falou. Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Então, para mim aqui, o viver é Cristo. Então, eu vivendo com Cristo, eu vou ter gratidão de todas as coisas. Nada vai me fazer falta. Ah, mas eu não tenho tudo. Sim, ninguém tem tudo das coisas materiais, mas eu consegui tudo que eu precisava em Cristo Jesus. O principal que eu precisava era a salvação, não é isso, irmão Trajanino? O principal é a salvação. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro, como Jesus disse lá, né? Isso. Louco, para que servirás tudo isso? Se hoje à noite pedir a tua alma, não vai servir para nada. Quantas pessoas, né, super ricas aí, e acaba partindo para outra dimensão e não leva nada. E a Bíblia diz que o que segue são as obras. E se essas obras não forem boas? E se essas obras não tiver coerente com o que nós estamos dizendo aqui, alegria, gratidão, né, o fruto do Espírito, da vida, não vai resolver nada
para o ser que vai partir para uma outra vida. E só serve para nós, pastor Paulo, a vida eterna com Jesus. É o que nós pregamos, o que nós anunciamos e o que nós almejamos, né? Todo ser humano, é raridade, com exceção de alguns que não querem mesmo, né? Já está com sua vida decidida que não quer Jesus, não quer Deus. Mas a maior parte do ser humano, ele pretende, quer, ele almeja falar com ele. Deus, conhece Deus, conheço, sabe quem é Deus, sabe, tem conhecimento, às vezes não vive, não tem um relacionamento que nem nós temos e convivemos com Deus, com a Santíssima Trindade. Mas ele sabe, ele conhece, às vezes não vive uma vida de santidade, uma vida em espírito, uma vida abundante com Deus, porque Deus enviou seu Filho Jesus, conforme o senhor já mencionou, para nos dar o direito de salvação. Então, o que era necessário ele fazer, ele já fez. Agora, cabe a nós fazer a nossa parte e vivermos em novidade de vida com ele. Né? Isso é uma forma que eu penso assim, para nós vivermos, ter uma vida abundante com Cristo nesta e alcançarmos a vindoura. É por isso que a lição aqui no subtópico 2 diz que essa gratidão, né, esse reconhecimento aí, ele revela humildade. Quer dizer, eu estou contente com aquilo que Deus está me dando, mas às vezes o olhar desse reconhecimento nas coisas terrenas, ela vem demonstrando uma gratidão que é, como eu já mencionei aqui, porque já recebeu algo espiritual muito mais valioso. Então, aquilo que Deus me proporciona aqui, que às vezes nós achamos pouco, mas o principal nós já temos. Então, por isso que o comentarista coloca aqui, que esse sentimento de gratidão por tudo, ele revela uma humildade. Quer dizer, humildade é eu reconhecer a minha posição, né, e reconhecer que Cristo é superior a mim. E, ao mesmo tempo, dependência total de Deus. Essa humildade, esse reconhecimento de humildade, ele também demonstra em mim a minha dependência por tudo. Eu não tenho, às vezes, tudo que eu quero, mas eu dependo de tudo que Deus me dá. Tudo que Ele me dá, eu sou dependente. Né? Em todas as áreas da minha vida, eu sou dependente da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, do agir de Deus na nossa vida. Então, é isso que essa gratidão que o apóstolo Paulo diz aqui, que, né, na carta aos Tessalonicenses, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Cristo Jesus proporcionar todas as nossas necessidades. O próprio Jesus, quando viveu aqui na terra, por diversas vezes ele foi instigado a usar o seu poder de Deus, mas até pelo próprio inimigo, quando foi tentado no deserto, ele disse, manda essas pedras se tornar em pão. Mas Jesus falou, para que eu vou fazer isso? Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele demonstrou gratidão naquele momento ali, humildade. Jesus demonstrou humildade ali, dependência de Deus. Aí e Satanás não fez a vontade de Satanás, né? E não fez. E aí Satanás vai além, fala, está escrito na Bíblia. Satanás mencionou até a Bíblia. E disse, está escrito lá, dá ordem aos teus anjos a teu respeito. E ele diz, não é assim, não tentarás ao teu Deus. Então, quer dizer, essa humildade que é revelada no cristão. Jesus deixou esse exemplo, e esses exemplos de humildade e dependência total é que nós devemos expressar também. Não é porque Jesus tinha poder, que ele, né? Mas ele demonstrou gratidão porque ele estava vivendo, as pessoas que estavam à sua volta ali, que é o que ele diz aqui, né, na leitura que está aqui, as minhas ovelhas, eu tenho poder, né, eu sou o bom pastor,
e dou a vida pelas minhas ovelhas, elas me conhecem, né? Então, é um relacionamento, uma vida abundante, demonstra gratidão, revela humildade e revela dependência total, né? Não é isso, irmã Janine? Exatamente. Só o fato de reconhecer que nós somos pecadores e somos dependentes da graça dele, somos dependentes da vida, que essa vida que nós temos é totalmente dependente dele. Ele que nos dá o fôlego de vida. Só esse fato de reconhecermos que nós somos dependentes dele, o Senhor já tem em nós como uma ovelha, que somos, vivemos por ele. E a partir do momento que nós vivemos por ele, o próprio Espírito que nos faz com que nós sirvamos a ele, vivamos com ele, que nos dá esse direito de quando partirmos dessa vida, encontraremos em um outro momento melhor que essa. Se essa vida está boa, em que vivemos aqui, temos as nossas, por mais que sejamos as nossas imperfeições, que não é claro que não se baseia com as perfeições de Cristo, mas como Ele é, a Bíblia diz que um dia o veremos. E nós deixaremos todos esses embaraços, todo esse mundo de pecado, todo esse mundo de orgias, de todas as coisas que não prestam, para o homem, para a carne, pastor Paulo, isso é vanglória. Para a carne isso é bom. Mas para o Espírito, por isso que lá em Gálatas diz que o fruto do Espírito é totalmente diferente do fruto que a carne quer. Mas a vida abundante que Cristo tem e quer para nós, é o que este mundo não oferece. E a partir do momento que nós reconhecemos que Cristo vive em nós, e nós só vivemos porque Cristo vive em nós, já é um grande despertar na nossa vida, não é mesmo? Isto. E tudo isso, esse primeiro tom, essa alegria e gratidão, ela é proporcionada nesta vida no Espírito, o Espírito Santo, aquele Consolador que Jesus disse que Ele iria, mas rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador. E esse Consolador veio, é o Espírito Santo, que como diz aqui no subtópico 3, ele preenche o crente. Ele está conosco, fez morada, somos morada do Espírito, templo e morada do Espírito Santo. Então ele nos guia, ele nos conduz, ele nos ajuda, nos fortalece, nos ensina, faz tudo isso, e quando nós estamos ainda em momentos mais difíceis, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quer dizer, quando nós não temos mais condição, a nossa carne, o nosso ser humano não consegue ir mais além, aí o Espírito Santo, ele vai e intercede por nós. Então, por isso que esta vida no Espírito Santo, ela nos torna plena. E para nós suportarmos tudo isso, como aqui o escritor diz aqui, um elemento indispensável para tudo isso que nós já tratamos aqui na lição, é o cultivo de uma vida de oração. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas nós, seres humanos, só temos um jeito de falar com Deus, que é através da oração. Não é isso, irmã Janine? Isso. E foi por meio de Jesus, que morreu na cruz, que rasgou o véu da separação que tinham, ou seja, que tinha entre o homem e Deus, que de primeiro era diferente, não era que nem hoje, os irmãos sabem e conhecem que é o véu da separação, que separava o homem de Deus. Deus pedia o profeta falava com o sumo sacerdote, o sacerdote enviava para Deus. Hoje é direto, através da oração. Portanto, que orai sem cessar, para que em tudo a nossa vida seja ligada e direcionada pelo Senhor.
E através sempre uma ocasião para orar, isso nós devemos ter. E às vezes, devido aos trabalhos, às tarefas do dia a dia, não tive tempo. Tire um tempo, faça um momento de oração para falar com Deus. Faz parte da vida em espírito, na nossa vida, tanto familiar quanto em qualquer lugar que esteja. Não é preciso só na igreja que eu vou orar, não é, pastor Paulo? Isso. Em todo lugar, em todo momento, orar e sem cessar. É como diz aqui, né? Em casa, no trabalho, ao acordar, a se deitar, orar pelo alimento, agradecendo o alimento que nós temos. Enquanto muitos não têm o alimento, nós, né, temos essa provisão de Deus do alimento. Então, temos uma casa, temos um trabalho. Então, tudo isso é motivo, aliado aqui justamente, de alegria, é motivo de gratidão, e a oração ela se torna prazerosa quando ela toma esse sentido de reconhecimento desta vida plena, essa vida completa que Cristo tem por nós. E ainda se fosse só aqui, meus irmãos, já seria motivo de alegria. E aí é como nós temos ainda a certeza de estarmos a qualquer momento, né, com o arrebatamento da igreja, estarmos nos encontrando com Ele nos ares e eternamente em adoração a Deus, né? Então, já bastaria as bênçãos terrenas. E é o que Jesus disse, não há quem deixe a sua vida aqui pelo trabalho, e dê a vida por Cristo, que receba 100 vezes mais aqui na terra. E a vida eterna ainda no porvir. Então, já bastaria as bênçãos que Deus nos concede aqui na terra. E ainda nós temos essa maravilha de qualquer momento estarmos com eles. Não é isso, irmão Trajano? Exatamente. E vai depender de nós mesmos. E essa dependência da vida futura, o que nós temos hoje, o que nós façamos, a nossa escolha, o que nós escolhemos, é que vai fazer com que nós tenhamos uma vida plena física e uma vida plena futura que Cristo já proporcionou para nós. Isso. Então, chegando à conclusão da nossa lição, o comentarista coloca aí que Jesus é a fonte de vida abundante, como nós já vimos, né? E conseguimos entender melhor isso. Só Ele, né? Só ele. E, dentre esta experiência maravilhosa, nossa família é abençoada, desfrutamos de bênçãos, andamos em alegria e gratidão em espírito, né? Que aqui o espírito está em letra maiúscula, e Exato. Esse espírito aqui é o Espírito Santo, não é o espírito do homem. Nós andamos em gratidão com o Espírito Santo. Então, isso é algo maravilhoso para a nossa vida. Muitos estão vivendo esta vida em abundante, e como Jesus disse aqui na leitura bíblica, né? Existe ainda algumas ovelhas que não são desse aprisco. E essa convocação que Jesus faz, que essas pessoas ainda precisam ouvir. E é através, né, da nossa vida, que já estamos vivendo esta vida abundante, que Jesus vai conseguir chegar a essas pessoas que não têm esta vida ainda, não é isso, irmão Tajanino? Exatamente. E ele luta para buscar, né, para que volte para o aprisco, para, né, consiga ser restaurada, buscada, tornar para o Pai, volta para Cristo. Você ainda tem ainda o direito de uma vida plena, santa e, por fim, a vida eterna. Né? Assim como o pai aguardava o filho pródigo, assim também Cristo está aguardando todos, e que nós possamos, como nós vimos aqui, demonstrar esta vida abundante que nós temos com Ele. Agradecer a Deus, né, por esta oportunidade, agradecer aqui ao irmão Trajanino pela oportunidade de estarmos aqui meditando. Suas considerações, irmão Trajanino? Eu quero também agradecer a todos que
assistirão essa videoaula e dizer que fique firme com Jesus. A nossa vida é dependente dele. Todo o nosso ser, toda a nossa gratidão devemos ser atribuído a Jesus, que é a vida em abundância, a vida eterna. A nossa vida é Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe em todos, em tudo. A minha gratidão ao pastor Roberto e a toda a diretoria e a todos o departamento teológico e da Escola Bíblica Dominical. Meu muito obrigado ao pastor Paulo pelo convite. Sou muito grato a Deus e que Deus os abençoe a nós todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, querido professor, que você tenha uma excelente aula guiada pelo Espírito Santo, um assunto maravilhoso que temos aqui, mais uma oportunidade, assim como tantos que já tratamos das promessas nesse trimestre, e encerrando, na lição 12 aqui, já partindo para o encerramento do trimestre deste ano, esta rica oportunidade que Deus, através do Espírito Santo, te ilumine, para que você possa transparecer aos seus alunos esta vida abundante, que eles também possam passar esta vida abundante em diante. Agradecer aqui também a pessoa do nosso pastor Roberto, que é um incentivador da nossa escola dominical e cada vez quer que mais e mais esta chama, cresça no coração dos alunos da Escola Bíblica Dominical. O pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa Escola Dominical, e que Deus em Cristo nos permita estar aqui novamente, se Deus quiser, em nome de Jesus.